Fala, fiel. O Corinthians voltou a campo e o que era para ser uma vitória importante acabou se transformando em mais uma noite de frustração. O empate diante do Internacional deixou um gosto amargo, não apenas pelo resultado, mas principalmente pela maneira como aconteceu. Quem acompanhou o jogo sabe que não dá para falar dessa partida sem citar a arbitragem, que mais uma vez assumiu um papel de protagonista. E, claro, a gente também precisa falar das escolhas do Dorival Júnior, porque alguns nomes e decisões dele deixaram muita gente sem entender nada. A arbitragem do Rodrigo Pereira foi uma das mais fracas que vimos em jogos grandes do Brasileirão recentemente. Um juiz que não passa confiança, que parece menor do que o tamanho do duelo que estava apitando. Dentro de campo, a insegurança dele foi gritante, tanto que depois do apito final sobrou reclamação de todo lado, jogadores indignados, Dorival esbravejando, dirigentes que raramente falam colocando a cara para criticar. E olha que quando até presidente decide se posicionar, é porque a paciência já estourou. O Corinthians sente que foi prejudicado e, sinceramente, não é de hoje que isso vem acontecendo. O torcedor já se acostumou a ligar a TV sabendo que, além do adversário, terá que enfrentar a arbitragem. O problema é que a fragilidade dos árbitros não se limita a esse jogo. Parece uma marca da temporada. O VAR, que deveria ser uma ferramenta de apoio para dar mais justiça ao futebol, virou um gerador de polêmicas intermináveis. Cada rodada aparece um pênalti cavado, uma linha de impedimento traçada de maneira confusa, revisões demoradas que quebram o ritmo da partida. O torcedor já nem comemora gol direito, porque fica esperando a maldita checagem. E foi exatamente isso que aconteceu no Beira-Rio. Mais uma vez, um lance interpretativo se transformou no centro das atenções, tirando a vitória do Corinthians nos acréscimos. É revoltante. E para piorar, a sensação de injustiça é ampliada pelo adversário. O Internacional vive uma fase horrorosa. Nada funciona no time gaúcho. São atuações desanimadoras, um meio-campo que não cria, um ataque sem confiança, jogadores importantes que estão muito abaixo do esperado. Mesmo assim, o Corinthians não conseguiu trazer os 3 pontos de Porto Alegre. E isso é o que mais machuca o torcedor, porque o rival não vive um bom momento e ainda assim conseguiu arrancar um empate, sustentado por um pênalti nos minutos finais. É como se o Timão tivesse deixado escapar uma vitória praticamente garantida. Agora, quando a gente fala do Corinthians, também precisa olhar para dentro. O Dorival tentou justificar as escolhas na coletiva, falou de parte física, de rodagem de elenco, mas é difícil aceitar que em um jogo desse tamanho, com o Inter em crise, ele tenha escalado uma formação tão improvisada, quase experimental. Parecia que estava testando jogadores em posições aleatórias. A sensação era de que o Corinthians entrou para ver no que ia dar. E isso não combina com um duelo de pressão no Beira-Rio. Quando se escala um time dessa forma, a chance de desastre aumenta. E o torcedor percebeu isso desde antes da bola rolar. Entre as decisões mais contestadas está a manutenção de alguns jogadores que já não transmitem confiança há muito tempo. O caso do Kaká é o mais emblemático. É incrível como, em praticamente todos os jogos em que ele aparece, acontece algum tipo de problema. Seja uma falta desnecessária, uma falha de posicionamento, um cartão bobo ou, como dessa vez, um lance dentro da área que dá margem para a arbitragem decidir contra o Corinthians. É impossível negar. Quando o Kaká está em campo, o torcedor já fica esperando o momento em que ele vai aprontar. Não dá para um clube do tamanho do Timão depender de um zagueiro que gera tanta insegurança. E não foi falta de opção. No banco havia alternativas, jogadores que poderiam ter sido utilizados de forma mais inteligente. Dorival preferiu correr o risco e pagou caro por isso. Não é exagero dizer que, se outro nome tivesse sido escolhido, o Corinthians teria saído do Beira-Rio com os 3 pontos na bagagem. Porque o Inter não oferecia perigo. Durante praticamente todo o jogo, os gaúchos foram inofensivos, perdendo gols inacreditáveis e dependendo de uma penalidade no apagar das luzes para não sair derrotados. A verdade é que o Corinthians fez o suficiente para ganhar, mas entregou o resultado por conta de detalhes que poderiam ter sido evitados. O jogo começou até promissor para o lado corintiano. Logo cedo, com 10 minutos, o Guinegão, que vive uma fase impressionante,
mostrou de novo seu faro de gol. Um jovem que parece não sentir a pressão de vestir a camisa pesada do Timão. É raro ver alguém tão novo assumir esse protagonismo e balançar as redes com tanta regularidade. O gol saiu em uma jogada bem trabalhada, cruzamento preciso, cabeçada difícil, daquelas que o atacante precisa ajustar direitinho para vencer o goleiro. O Corinthians estava na frente e tinha o cenário ideal para construir uma vitória tranquila, adversário desorganizado, estádio murmurando, pressão toda em cima do Inter. Só que, ao invés de aproveitar o momento, o time recuou demais. Deu campo para um Internacional que não sabia o que fazer com a bola. Mesmo assim, no segundo tempo, Dorival mexeu mal. As alterações não deram o resultado esperado, algumas até deixaram o time mais frágil. Jogadores que poderiam dar cadência ficaram de fora, enquanto outros que não vivem bom momento entraram em campo. É claro que o treinador tem seus méritos, ele conseguiu recuperar alguns nomes nos últimos meses, mas a verdade é que diante do Inter ele arriscou além da conta. O time poderia ter matado o jogo, mas escolheu administrar. E administrar vantagem mínima, fora de casa, contra um rival que joga a vida, nunca é um bom negócio. E aí chegamos no desfecho, aquele lance fatídico nos acréscimos. O cronômetro já passava do tempo, a partida praticamente encerrada, quando uma bola lançada na área virou o drama do Corinthians. O árbitro poderia ter apitado o fim, mas preferiu esperar. O Kaká, desatento como sempre, colocou a mão na camisa do adversário. Não foi um puxão escandaloso, não foi um lance claro de pênalti, mas foi o suficiente para o VAR interferir. E quando o árbitro vai para a tela, a gente já sabe o que acontece. Câmera lenta, frame congelado, qualquer toque parece falta grave. Resultado: penalidade marcada, gol do Inter, vitória que escorre pelos dedos. É impossível não ficar com raiva. Porque o erro do árbitro só aconteceu por causa da imprudência do zagueiro. Ele deu a brecha que não poderia dar. E o Corinthians pagou o preço de novo. É como se fosse um roteiro repetido. O time constrói, se esforça, abre o placar, e no final vê tudo desmoronar por detalhes que poderiam ser evitados. O torcedor fica indignado, mas também sabe que esse é o reflexo de escolhas equivocadas na montagem do elenco, de decisões questionáveis do treinador e de uma arbitragem que parece sempre pronta para complicar. Depois de mais esse empate frustrante, o Corinthians segue estacionado na tabela, ainda distante das posições que o torcedor sonha e com a sombra do rebaixamento sempre rondando. A classificação mostra claramente a instabilidade da equipe. O Timão ocupa o meio de tabela, mas não consegue se afastar de vez da parte de baixo. A distância para a zona de rebaixamento ainda existe, são 7 pontos, mas não dá para dizer que a situação é confortável. Quando se olha para o desempenho recente, são 3 rodadas seguidas sem vitória, um sinal de alerta que não pode ser ignorado. A torcida esperava que essa fosse a arrancada para subir na classificação, já que o adversário era o Internacional em crise. Com a vitória, o Corinthians poderia ter ganhado 2 posições, se aproximado da parte de cima e respirado com mais tranquilidade. Mas a chance foi desperdiçada. Em vez disso, o empate manteve o time preso na 13ª colocação, e o clima de cobrança aumentou. Não é só questão de tabela, é o peso da oportunidade perdida, porque vencer em Porto Alegre era possível e até provável, considerando a fase do Inter. E o torcedor sente que o Corinthians, mesmo em meio a tantas dificuldades, tinha a faca e o queijo na mão. O gol do Gui Negão logo no início dava a sensação de que o time finalmente teria uma noite tranquila. O meio-campo com Bidon dominava as ações, a defesa não era pressionada, e o Inter parecia sem força. Mas o jogo foi sendo arrastado, a equipe não aproveitou as brechas, e o castigo veio nos acréscimos. É uma história que se repete, e isso mina a confiança. Um empate em um jogo desses pesa mais que uma derrota para um gigante do campeonato, porque passa a sensação de incompetência. Outro ponto que preocupa é a sequência. O Corinthians agora encara jogos em casa, com a obrigação de reagir. O próximo duelo é contra o Mirassol, e a Neoquímica Arena precisa ser o combustível que o time vem faltando em campo. O apoio da Fiel nunca é problema, mas o que se espera é atitude. O Corinthians precisa ser agressivo, precisa se impor.
Não dá mais para se contentar em apenas administrar placar, ainda mais contra adversários que estão brigando para se firmar na Série A. Se o time não engrenar agora, pode se complicar de forma desnecessária na reta final. E tem também o desgaste da torcida com algumas peças do elenco. O Kaká virou o símbolo disso, mas não é só ele. Tem jogadores que entram e não conseguem mostrar nada, outros que parecem travados, como se carregassem uma pressão maior do que suportam. Dorival tenta administrar, fala de parte física, de sequência de jogos, mas em momentos decisivos precisa colocar quem resolve. O Corinthians não tem elenco para desperdiçar pontos, não pode errar nas escolhas básicas. E cada tropeço custa caro. O contraste com a Juventude é gritante. Bidon vem se firmando cada vez mais, com atuações de personalidade. Gui Negão dispensa comentários, tem números que impressionam para alguém que está apenas começando. São esses jovens que seguram as pontas em muitos jogos, enquanto alguns mais experientes deixam a desejar. E isso gera debate. O Corinthians precisa se apoiar na garra da molecada ou confiar nos medalhões? O equilíbrio é difícil, mas em jogos como esse contra o Inter ficou claro que a coragem da Juventude fez mais diferença do que a segurança dos veteranos. Fora de campo, a situação também não ajuda. O torcedor acompanha notícias de contratações mal explicadas, de valores altos por jogadores que não entregam e ainda geram riscos de punições financeiras. Essa bola de neve atrapalha dentro de campo, porque em vez de reforçar setores carentes, o clube se vê preso a contratos que não fazem sentido. O exemplo do Kaká é apenas a ponta do iceberg. Isso pressiona ainda mais Dorival, que tem que trabalhar com as peças disponíveis, mesmo quando elas não correspondem. Só que em alguns momentos o treinador precisa ser mais ousado. Se continuar insistindo em quem não rende, a cobrança vai aumentar. E olhando para a tabela, não dá para se iludir. O Timão ainda tem um campeonato longo pela frente, mas precisa reagir logo. A diferença para o G6, zona de Libertadores, é de 10 pontos, algo considerável. Não é impossível, mas é difícil imaginar que com o futebol apresentado até agora seja possível alcançar essa vaga. O foco, neste momento, tem que ser consolidar a permanência sem sustos e depois pensar em algo maior. Só que o torcedor não aceita esse discurso de acomodação. O Corinthians é gigante, e jogar apenas para não cair não é suficiente. É por isso que cada tropeço gera tanta revolta, porque parece pequeno demais para o tamanho do clube. A frustração também é maior porque em alguns jogos o time mostra lampejos de qualidade. Contra o Flamengo, por exemplo, o primeiro tempo foi animador. Contra o próprio Inter, por boa parte do jogo, o Corinthians parecia ter o controle. Mas sempre falta o detalhe, a concentração nos minutos finais, a ousadia de buscar o segundo gol em vez de recuar. Isso faz a diferença entre um time mediano e um time competitivo. Enquanto o Corinthians não corrigir isso, vai continuar sofrendo, sempre à beira de vitórias que não vêm. E no final, a conta chega. São pontos desperdiçados, pressão acumulada e uma tabela que começa a apertar. O campeonato não espera. Os rivais diretos pela parte de baixo vão reagindo, o Santos beliscando empates, o Grêmio oscilando, mas ainda respirando. Se o Corinthians não vencer o Mirassol em casa, a situação pode ficar ainda mais tensa, porque a margem de segurança vai diminuindo. A Fiel cobra, e com razão. É preciso mostrar algo diferente, uma resposta dentro de campo, porque paciência tem limite. O empate contra o Internacional poderia ser visto como um ponto conquistado fora de casa. Mas as circunstâncias mudam tudo. Foi um jogo para vencer, estava nas mãos, e terminou como mais uma decepção. E isso não dá para engolir. O torcedor sabe que o futebol é feito de detalhes, mas também sabe que muitos desses detalhes estão se repetindo e não são fruto do acaso. São escolhas, são erros, são falhas que já viraram padrão. E isso precisa mudar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro está em choque. O que parecia ser mais um confronto tradicional entre Internacional e Corinthians acabou se transformando em um verdadeiro terremoto nos bastidores da CBF.
Fontes extraoficiais indicam que o jogo, que mobilizou milhares de torcedores e despertou a atenção nacional, foi anulado após denúncias graves que ainda não foram totalmente esclarecidas publicamente. Rumores circulam intensamente nos corredores da Confederação e nas redes sociais, e a especulação sobre o que teria acontecido não para de crescer. Segundo pessoas próximas à organização da partida, há suspeitas de irregularidades que vão desde falhas na arbitragem até possíveis manipulações externas, mas nada foi confirmado oficialmente. Enquanto isso, dirigentes, atletas e torcedores vivem um clima de tensão e incredulidade. Alguns jogadores teriam se manifestado nos bastidores sobre a estranheza dos acontecimentos, e advogados da CBF já estariam analisando medidas legais cabíveis diante do que é tratado como um episódio sem precedentes. Nas redes sociais, o burburinho é intenso. Torcedores dos dois clubes se dividem entre indignação e teorias conspiratórias. Alguns falam em possíveis interesses políticos e financeiros envolvendo a suspensão da partida, outros em uma simples falha administrativa que fugiu ao controle. A imprensa esportiva nacional não para de especular, e especialistas em direito esportivo tentam decifrar as consequências dessa anulação inesperada. O clima é de mistério. Fontes internas sugerem que novas informações podem surgir a qualquer momento, e a decisão final sobre a validade do jogo ainda estaria em análise dentro da CBF. Enquanto isso, o público acompanha atento, tentando entender o que levou à anulação de uma partida que, até então, prometia grandes emoções em campo. Uma coisa é certa, o futebol brasileiro acaba de viver um episódio que promete marcar a história do esporte e mexer com a credibilidade da confederação. O que resta agora é esperar pelos desdobramentos e pelas explicações oficiais. Até lá, o nome Internacional X Corinthians já estará marcado não apenas pelo confronto em si, mas pelo turbilhão de rumores e especulações que cercam a decisão de anular a partida. A CBF, cercada de olhares críticos, terá que lidar com um momento delicado e responder à torcida, que exige transparência e clareza sobre o que realmente aconteceu. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!